De fazer um tour nos desenhos que eu fiz, que eu comecei a fazer, essa jornada. Na verdade, essa aventura com os giz pastéis. E eu queria compartilhar um pouco do que eu já fiz e do que eu estou fazendo ainda. Eu tinha comprado esse material aqui, o calandrado, para fazer algumas maquetes do mestrado. Só que sobrou bastante material, então eu decidi cortar como se fossem esses cartões aqui. Eu cortei e resolvi fazer desenhos neles, para aproveitar, claro, e para treinar essa nova técnica de desenho, né? Esse novo material, no caso. Esse daqui foi o primeiro que eu fiz ele no ano passado. Eu fiz esse pimentão aqui. Achei que tinha ficado bem, assim, mais ou menos. Eu fiz até esse contorno com uma caneta preta, com um marcador preto. Sei que até estragou ele depois. Mas eu acho que é por causa do material também, não sei se vai dar pra ver essa questão aqui, ó. A gente passa o giz e ele vai soltando. Não sei se isso é o material, se foi alguma coisa que eu fiz e deu errado. Mas enfim, esse foi o primeiro desenho que eu fiz. Eu fiz ele ainda no ano passado. O segundo desenho foi essa abóbora aqui. Eu fiz ela, achei que já ficou um pouquinho melhor do que o outro. Fiz a utilização de mais cores também. Eu tava fazendo como se fosse um estudo para saber como que eu poderia trabalhar melhor a sombra, como é que eu poderia fazer melhor um volume para dar um pouquinho mais de essa sensação de 3D, né, do desenho. Então, esse aqui já foi o segundo. O terceiro foi essa pimenta. Eu achei que o formato não colaborou muito, assim, ficou muito inclinada essa parte. Mas aqui eu já comecei a usar outras cores, outros tons, pra fazer a parte do sombreado, pra dar um volume mais... não é realístico, é só pra dar um volume mais intenso, né? Na imagem. Então, esse daqui foi o terceiro que eu já fiz, esse que eu já fiz esse ano. Esse foi o primeiro desse ano que eu fiz. Esse daqui foi uma banana, que eu também tava tentando fazer. Agora já caindo de cabeça na questão de camadas, layers, fazendo o máximo que eu conseguia fazer pra dar essa mistura de cores também, pra dar um tom mais diferenciado, né? Na imagem. No desenho, no caso. Esse daqui já foi depois. Aí aqui eu já falei, nossa, eu lembro que a melancia foi uma das que eu mais gostei de tanto de fazer quanto do resultado. E eu também sinto que fazendo com esse material é mais ou menos parecido com aquarela. Eu faço o esboço e começo a desenhar. E desenhando, bate aquele desespero que parece que o negócio não vai dar certo, que não tá bom, que vai dar muito ruim. Mas a gente vai, continua, não desiste. E no final a gente chega a um resultado. E eu fiquei bem satisfeita com o resultado da melancia. Depois já veio o desenho do abacate, que aí eu falei assim, talvez seja alguma coisa mais simples de fazer, interessante. E acabou que não é tão simples assim. Eu ainda tenho muita dificuldade em relação aos tons, porque eu não consigo encontrar todos na paleta que eu tenho, então, assim, eu acho que não fica bom, não fica parecido. Mas eu acho que no final das contas aqui, dá pra gente ver o volume, dá pra ver que tem um caroço, o miolo aqui, então, assim, acho que no geral ficou ok, ficou interessante. Depois eu fui e fiz a cenoura. Eu fiz a cenoura, comecei dessa parte aqui, né, da própria cenoura, para depois fazer as folhas. Então, eu tinha feito essa daqui, eu tô assim, nossa, ficou muito legal, interessante, fiquei bem satisfeito com o resultado. Mas no início também eu falei, vai ser um desastre, não vai dar certo, não vai ficar aparecendo cenoura, vai aparecer tudo menos a cenoura. Mas no final eu gostei bastante do resultado. Agora, a parte do verdinho aqui, ó, do matinho, como o giz ele é mais grosso, eu tive bastante dificuldade de fazer detalhes, então ficou um pouquinho mais grotesco essa parte aqui, mas eu achei que ficou interessante a cenoura. Depois da cenoura veio o croissant.
O coração, eu gravei uma parte do processo e no final do vídeo eu vou até deixar passando um pouquinho de como que foi a pintura desse croissant aqui. Igual, a mesma coisa da cenoura, eu tive um pouquinho mais de dificuldade de fazer essas partes aqui que são menores para colocar muitas camadas e tudo mais. Mas eu acho que no final chegamos a um resultado que dá pra ver que é um croissant. Tive minhas dúvidas também no meio do processo, mas esse foi o resultado e eu acho que dá ok. Eu não sei fazer nada de desenho realista ou coisas do tipo, mas só que eu acho que a principal ideia, além de relaxar, claro, de desestressar, de fazer um desenho, descobrir um pouco mais sobre o material, sobre o desenho em si, é bem legal ver esses resultados, né? De saber que a gente consegue bater o olho e ver o que eu quis fazer ali, né? Independente de ser um desenho realista ou não, você bate o olho e você vê que era um coração. Enfim, essa daqui, foi um desastre também, né? Porque eu achei que ia dar muito ruim, mas no final até que deu certo. Eu ainda não tinha feito esse cabinho aqui. E eu olhei, esse negócio vai ficar parecendo uma maçã. Mas só que a ideia era fazer uma cereja. Tanto que eu fiz o cabinho até maior pra bater em um olho e falar, ok, uma maçã não tem um cabo desse tamanho aqui. Então, deve ser uma cereja. Eu gostei bastante das camadas, como fui fazendo, dá pra ver um volume. Então, assim, achei bem legal o resultado final da maçã. O último desses cartõezinhos desse tamanho foi o milho. De novo, para fazer esses efeitos aqui, foi bem difícil. Tive bastante dificuldade de fazer tanto esse volume quanto até a própria, essa parte verde aqui do milho, né? O envolto dele aqui, e tanto que esse aqui foi um dos que eu menos gostei do resultado. Aí, eu achei que eu tinha acabado, que já tava tudo certo, que não tinha mais desses cartões, né? Já tinha acabado. Porém, eu achei mais, eu tinha mais, olha a quantidade. Tenho mais essa quantidade. Mas não são do mesmo tamanho. Esse daqui é um pouco maior do que o outro, né? Do que esse dali. Só pra comparar aqui o tamanho. A diferença. Então, aqui já é uma nova fase do desenho, uma nova cartela, né? Aí eu comecei a fazer... O primeiro que eu fiz foi a tentativa de fazer um ovo frito. Então, aqui eu já fiz um ovo, fazendo um pouco maior também, né? Essa aqui já foi a primeira. Depois eu tentei fazer um pedaço de pizza. Mas eu não consegui trabalhar com o amarelo. Eu achei que ele ficou muito artificial. É uma pizza de pepperoni com queijo, mas eu não achei que ficou tão bom. Não sei se ficou interessante. A massa até ficou legal aqui, o efeito e tudo mais, mas nessa parte do queijo eu não gostei. E o último dessa leva foi o sorvete. Eu tentei fazer o sorvete, tive o mesmo problema com a casquinha pra fazer que eu tive com o milho. Eu tive muita dificuldade, tanto em relação às cores que eu tenho pra trabalhar, quanto pra dar efeito nesses espaços menores aqui. Mas no final ficou ok. Dá pra saber que é um sorvete. Então é basicamente isso. Ainda pra terminar essa saga, ainda faltam todos esses cartõezinhos aqui. Vou tentar fazer tudo de comida. E vamos ver. Então é basicamente isso. Esses são os desenhos que eu tava fazendo desde o primeiro até o último que eu fiz. Esse aqui é o mais recente, desde o primeiro até o último aqui. Então agora eu vou deixar um vídeo passando um pouquinho do processo que foi fazer o croissant. Cadê o croissant? Esse daqui, ó. Vou deixar um vídeo mostrando mais ou menos como é que foi o processo. E é isso. Quem sabe da próxima vez, quando eu voltar com a parte dos pastéis, eu tenho terminado todo esse bloco aqui com mais comida, né? Vamos ver.
Bom, então vamos para mais um desenho com giz pastel. E hoje eu vou tentar fazer um croissant. Vamos ver o que que vai dar, o que que vai sair. Se vai dar certo, se não vai. Vamos ver o que que vai dar. Sempre começo fazendo um rascunho de leve aqui, a lápis mesmo, pra ver como que vai ficar no espaço e tudo mais, e depois que eu venho pintando. Então, vou começar o rascunho. Menos o rascunho do croissant antes de começar o desenho. Desenho não, né? Antes de começar a colorir com giz pastel. Pronto, já dá pra começar a pintar. As cores que eu acho que eu vou precisar usar vão ser branco, amarelo, tal. Nossa, eu acho que vou precisar usar todas essas aqui. Os tons de amarelo. Acho que vou pegar o laranja também, laranja mais escuro. Os 3 tipos de marrom. Acho que vai ser interessante também. Deixa eu ver o que mais. Às vezes, pra parte mais escura, será que eu iria no azul? Acho que não tem um tom tão escuro assim, mas se tiver, eu vou pegar o azul. Então, acho que vai ser basicamente essas cores aqui que eu vou utilizar. Então, vamos começar.
Bom, acho que é isso. Acabou. Não ficou aquela coisa que diga, meu Deus, que maravilhoso. Acho que eu coloquei muita coisa, ficou bem grosso. Os layers ficaram bem... As camadas, né, ficaram bem grossas, assim. Não sei se eu gostei. Ai, mas é isso. Esse foi o resultado dessa pintura. Acho que foi isso. Mais um finalizado, então.